Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Isadora Barreto aqui para dar continuidade à nossa disciplina de filosofia. Hoje a gente vai ter a parte 3 do módulo 3, tá? Do livro do caderno 1 de filosofia do 6º ano. Para você me acompanhar, pega lá na página 38, tá ok? Para a gente dar continuidade. E uma sugestão aqui agora. Escreva isso aqui, essa sequência, tá? De 1 até 5 acerca do mito, tá? A estrutura do mito. Hoje a gente vai falar sobre a estrutura do mito, algo que a gente não fez nas aulas anteriores, apesar de a gente já ter iniciado o assunto sobre isso, tá? Você sabia, por exemplo, que o mito tem uma estrutura? Pois é, ele tem uma sequência, tá? Mas para a gente poder entender essa estrutura, nós temos como base esse autor aqui, tá? O Mircea Eliade, que tá lá no livro de vocês como sugestão para consulta, ok? Então, essa base aqui que a gente está pegando para essa aula tá inclusa dentro do material de vocês, tá? Não é algo aleatório. Então, vamos lá. Estrutura do mito, eu dividi aqui em 5 tópicos. Esses tópicos eu quero que vocês, por favor, escrevam no caderninho de vocês de forma de resumo, para que posteriormente você possa estudar. Então, o primeiro tópico aqui nós temos, constitui a história dos atos, ó, vou até selecionar aqui, já deixei sublinhado, dos atos de entes sobrenaturais. Gente, todo mito, se você prestar atenção, mito grego que a gente está analisando, ele tem aí uma relação com algum ente sobrenatural, com algum deus, né? Lá tem, por exemplo, várias histórias, várias narrativas, vários mitos que tratam, por exemplo, da fúria dos Zeus, né? Zeus lá punindo, por exemplo, Prometeu, punindo lá outros personagens mitológicos, enfim, tem sempre um ato, ou seja, uma ação, alguma coisa que aconteceu em relação a esses entes sobrenaturais, a esses deuses. Então, todo mito, no caso o grego que a gente está analisando, ele constitui uma história dos atos dos entes sobrenaturais, tá? Primeira parte que você observa em um mito. Segunda é que essa história é verdadeira e sagrada. Ela é considerada para as pessoas que ouvem. E a gente está falando de Grécia Antiga, a gente está falando de uma cultura oral, onde as pessoas aprendiam apenas ouvindo. Isso ali era considerado sagrado. E por ser considerado sagrado, não se questionava. Porque o que é verdadeiro e sagrado para eles não se questiona. Até hoje a gente tem histórias, tá? Narrativas, às vezes muitas vezes bíblicas, né, que a gente não questiona a veracidade justamente porque ser considerada como sagrada. Então, por exemplo, se você tem uma religião onde você aprendeu alguma história, alguma parábola, né, alguma forma de ilustrar um ensinamento, você acredita naquilo como verdadeiro. Por quê? Porque foi te ensinado que é sagrado. E o sagrado aqui não é questionável, entendeu? Então, é considerado uma história que é verdadeira e sagrada. O mito, para aquelas pessoas, é por isso que se perpetuou por tantos anos. É por isso que o filho aprendeu, que ensinou para o seu filho, que ensinou para o seu neto, e assim sucessivamente. O mito se manteve por muitos anos, justamente por ser considerado verdadeiro e sagrado, tá ok? Terceira característica aqui dessa estrutura que compõe o mito. O mito se refere sempre a uma criação. Seja uma criação de um hábito, seja a criação de um comportamento, seja a criação de alguma estrutura física, sei lá, o surgimento, por exemplo, da Terra, né, com a Gaia, o surgimento, por exemplo, do cosmos, do universo, o surgimento do tempo, ok? Então, sempre se refere a uma criação, seja de um hábito, seja de um comportamento, seja de um valor, tá? Seja de uma crença, cria-se algo com esse mito, tá ok? Então, lembre-se dessa característica aqui também, tá? Quarta característica dessa estrutura, nós temos que, conhecendo o mito, conhece-se a origem. Tá, claro, ele se refere sempre é uma criação de algo. Então, eu conhecendo o mito, eu conheço porque, por exemplo, surgiu
aí o planeta Terra. Por que que a Terra, por exemplo, está sempre sustentada nesse universo, né? Inclusive tem o mito do Atlas, que é aquele que segura, né, a Terra. Nesse exato momento, né, segundo o mito, Atlas estaria lá segurando a Terra na sua órbita, e não esse trajeto que a ciência explica, que é a sua órbita, que naturalmente se faz diariamente no movimento de translação, né? Existia então um ser, um ente sobrenatural, que explica até o porquê da órbita, o porquê da Terra estar lá, né, dentro desse trajeto e não cair ou sair desse trajeto. Claro, conhecendo a origem eu conheço, né? Aliás, conhecendo o mito eu conheço a origem dessa criação, o motivo desse fato, enfim. Nós temos outra característica aqui dessa estrutura que a gente pode levar em consideração. O mito é que de alguma forma ele permite que a pessoa viva, tá? O mito, quando nós temos o mito, a gente tem uma história que remete a vivenciar aquilo, tá? Então, o mito, ele é ligado a uma questão sagrada, tá? Sagrada, religiosa, ritualística, tá ok? Um ritual. Então, quando, né, de alguma forma o mito ele permite que seja vivido. Então, quando a gente, por exemplo, observa essas civilizações mais antigas, essas pessoas nesse período que tem como base ou de ensinamento o mito, a gente percebe o quê? Que o mito ele é simbólico, tá? O mito ele remete com que a pessoa revivencie aquele fato, aquele ato, né, que está sendo transmitido, ok? Que está sendo ensinado para gerações, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Acompanhe sempre a gente pela Agenda Edu e até mais, guerreiros!